ao programa Criando Mais, um espaço onde vamos criar mais possibilidades para a sua vida. Eu me chamo Cris Quebin, sou terapeuta e te convido a me acompanhar nas redes sociais, @CrisQuebinTerapias. E hoje nós vamos falar com a consteladora sistêmica Grace Szymanski sobre como ter melhores relacionamentos de acordo com a visão sistêmica. Seja bem-vinda, Grace. Obrigada, Cris. É um prazer estar aqui. Quero deixar aqui meu abraço para todos os telespectadores e que vocês possam ouvir um pouquinho sobre o que a visão sistêmica pode nos auxiliar no que diz respeito aos relacionamentos amorosos. Grace, vamos aproveitar hoje, vamos falar na prática o que nós buscamos e o que queremos dos relacionamentos. Vamos iniciar com esse tema, que é o que a maioria, né, busca ou às vezes está num relacionamento e tem aquela dificuldade, né, de entender o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu estou buscando, e é importante a gente ter esse direcionamento, né, do que eu busco dentro de um relacionamento. O que tu pode falar para nós sobre isso? Bom, Cris, todos nós nos relacionamos de alguma forma amorosamente, não é? E sempre quando nós vamos para um relacionamento amoroso, o que nós buscamos? Sermos amados, sermos compreendidos, nós buscamos proteção, carinho, afeto e principalmente buscamos necessidades que não foram atendidas. Então, nós temos as nossas carências, nós temos as nossas necessidades, e é isso que nós buscamos nos relacionamentos amorosos. E muitas vezes, nesses relacionamentos amorosos, nós colocamos muitas expectativas. É claro que sim, a gente passa por aquela visão romântica, nós queremos nos apaixonar, nós queremos amar, mas é necessário sim também olhar para essas expectativas que nós colocamos em cima dos relacionamentos. E é por isso que é tão importante nós olharmos através da visão sistêmica para tudo isso, que isso nos traz informação e como nós podemos melhorar os nossos relacionamentos a partir dessa visão. Sim, eu não sei se acontece contigo, mas para mim nos atendimentos eu tenho visto muito, principalmente nessa questão de relacionamento, que as pessoas trazem muito essa questão da criança ferida, né? Daquelas, que nem tu disse, a questão das expectativas, das necessidades, geralmente são necessidades que não foram atendidas lá na infância e acabam projetando nos seus relacionamentos hoje. É exatamente isso, Cris. Eu também tenho percebido muito nos atendimentos. Nós, quando criança e na escola, nós não temos uma matéria, uma disciplina que a gente vai estudar as nossas emoções, que nós vamos estudar os nossos sentimentos. Então, muitas vezes, nós vamos nos relacionando e vamos aprendendo, né? Nas relações, vamos vivendo as dificuldades e com as dificuldades nós vamos superando muitas adversidades, aprendendo novos recursos. E exatamente isso, quando nós somos adultos, nós trazemos dentro de nós muitas feridas emocionais, muitas dores, muitas carências, muitos traumas que nós vivenciamos lá na nossa família de origem, lá no nosso contexto infantil, e nós vamos buscar no outro uma compreensão e também um preencher dessas necessidades, né? Então, aí que nós criamos muitas das nossas expectativas. E é justamente nesse ponto que nascem os grandes conflitos nas relações. Porque nós nos baseamos muito nas nossas necessidades, nos nossos sentimentos. E às vezes a gente não tem a habilidade para olhar qual é o sentimento do outro. O que o outro busca em mim? Qual é a necessidade dele? O que ele realmente precisa? E aí surgem grandes conflitos. Mas eu também tenho percebido, Cris, que além dessas questões que são trazidas hoje, as pessoas não têm consciência. Isso não está num nível consciente, é muito inconsciente ainda todas essas influências que nós vivenciamos ao longo da nossa vida e na nossa fase adulta. Então, a grande dificuldade que eu vejo nas pessoas hoje é de justamente se conhecer, é de justamente saber quais são as suas carências, quais são as suas necessidades, o que eu quero.
O que eu necessito, o que eu busco em um relacionamento, o que eu quero num relacionamento. Então, se eu não consigo sequer saber, viver, sentir e ver o que eu preciso, como é que eu vou fazer isso em relação ao outro, né? Então, justamente por isso que às vezes os conflitos acabam acontecendo nos nossos relacionamentos. E é por isso que existem as terapias, para nos auxiliar nessa tomada de consciência, né? Nós vivemos. E aí os estudos dizem, né, que nós vivemos entre 95% e 97% da nossa vida, das nossas atitudes e ações são tomadas de forma inconsciente. Então, vocês imaginem, é como se nós vivêssemos numa vida sonâmbulos, né? Buscando algo que a gente sequer sabe, e vamos vivendo relações e às vezes mantendo relações difíceis, relações abusivas, porque a gente não sabe o que realmente nós queremos, o que realmente nós desejamos. E quando nós vamos para uma terapia, a gente começa a tomar essa consciência, esse conhecimento, e as coisas vão ficando muito mais claras, e aí sim a gente tem os recursos para buscar e viver relacionamentos mais felizes e mais saudáveis. Sim, é bem importante essa questão que tu falou do autoconhecimento, né? Como é importante a gente saber como que a gente age, quais são os nossos padrões, e a partir dali conseguir estabelecer os limites, né, dentro das relações, porque que nem tu disse, e eu também tenho visto isso muito nos atendimentos, que as pessoas, às vezes, elas vêm dizendo que tem problema de relacionamento, elas nos procuram por causa disso, e quando tu percebe realmente o que falta ali, falta autoconhecimento, falta se auto-perceber, saber por que está agindo dessa forma e começar a operar as mudanças em si, e não esperar que o outro mude, né? Exato, exatamente. E é justamente por isso, Cris, que nós falamos aqui dessa visão sistêmica, né? Que é tão importante. As pessoas perguntam, mas o que é essa visão sistêmica? É justamente olhar para o todo, é abrir o nosso olhar, é olhar um pouquinho além. Então, o que acontece atualmente na nossa vida, nos nossos relacionamentos? Nós vamos olhar para esse momento, para esse relacionamento. Então, as pessoas que têm alguma dificuldade no relacionamento amoroso, elas vão dizer, eu já não me sinto mais feliz com esse parceiro, com essa parceira, as coisas já não estão indo bem, nós estamos tendo problemas, mas elas só ficam nisso, elas não conseguem olhar além. O que é a visão sistêmica? É quando a gente começa a olhar para os nossos padrões, é quando a gente começa a olhar para as nossas referências. Então, eu vou observar nos meus outros relacionamentos amorosos de que forma eu me comportei. Como que eu vivenciei os outros relacionamentos? Será que eu não estou vivenciando padrões, né? Será que, como que foi a minha referência de relacionamento amoroso quando eu vou olhar lá para a história dos meus pais? Será que eles ficaram juntos, né? Será que os meus pais viveram bons e felizes relacionamentos? Os meus avós? Os meus tios, as pessoas com quem eu fui criada, no ambiente que eu convivi, ou eu vivi num ambiente cheio de problema. Então, nós trazemos isso para a nossa vida. A visão sistêmica, ela nos dá essa possibilidade de nos compreendermos de uma forma muito mais ampla. Então, a gente sai desse ponto, desse momento, só do momento presente, ou desse conflito, e a gente passa a olhar muito além. E aí sim a gente passa a se perceber. E é claro que a gente vai precisar olhar para a nossa vivência, né? Para a nossa infância, para a nossa adolescência, para a nossa fase adulta, para os relacionamentos que nós já vivemos, se não vivemos algum tipo de trauma, né? Algum tipo de bullying, tudo isso de alguma forma interfere nas nossas relações atualmente. Então, por isso que é tão importante olharmos através da visão sistêmica para todo esse contexto, né? A partir daí, sim, a gente entra em contato com o próprio autoconhecimento. E como a constelação sistêmica pode ajudar? Bom, a constelação sistêmica, ela é uma terapia breve, mas também ela é uma filosofia de vida. E eu sei que você também trabalha com constelação, né, Cris? E eu sei que aqui no programa você também já falou sobre isso. Então, a gente vai olhar para uma visão um pouquinho mais prática do que é a constelação. Basicamente, a constelação serve para aquelas pessoas que estão realmente com alguma dificuldade, não estão conseguindo mais ter a condição de ajustar a própria vida ou não conseguem perceber qual é o problema.
O que está errado? O que está acontecendo de errado dentro do meu contexto familiar? Então, elas vão procurar essa terapia, né? A constelação, ela serve como uma ferramenta que nos possibilita olhar além, olhar para essa visão sistêmica e perceber qual é o ponto, o que precisa ser ajustado, qual que é a situação aqui que está me impedindo de realmente viver um relacionamento feliz. Então, é uma técnica, né, que através do conhecimento, através do constelador, a gente consegue perceber esse campo da pessoa. Mas existem várias formas de nós trabalharmos a constelação. Eu sempre digo que existem duas esferas, a esfera do nosso eu e a esfera da nossa família, da nossa ancestralidade. Então, a constelação, ela nos traz muito a visão que vem lá da nossa ancestralidade, da nossa origem, da nossa raiz, que é com os nossos pais, com os nossos avós. A gente começa a perceber que existem muitas vezes esses padrões que se repetem geração após geração. E nós acabamos nos tornando leais a esses padrões, a esses comportamentos, a essas vivências da nossa família. Porque é como se houvesse uma informação que vem lá do nosso inconsciente e dissesse assim: eu não posso ser mais feliz do que a minha mãe. Eu não posso ser mais feliz do que a minha avó. Então, eu acabo meio que abrindo mão de uma vida mais feliz, mais saudável, da realização. Isso nós chamamos de lealdade. Então, a partir dessa técnica, a partir da terapia, da constelação, a gente consegue identificar esses padrões e essas lealdades e começa a romper esses padrões, né? Isso no que diz respeito à esfera da ancestralidade. Mas também existem recursos e ferramentas que nós podemos trabalhar com a esfera do nosso eu. Quando nós trabalhamos a esfera do nosso eu, nós vamos perceber e observar justamente os nossos padrões de comportamento e os nossos traumas. Então, a gente vai entender, se eu fui uma criança que não fui desejada pelos meus pais, se eu não tive tudo ao meu alcance da forma como eu esperava, eu não tive todo o amor, todo o carinho, toda a atenção, eu vou ser uma pessoa carente. Eu vou ter essas necessidades que não foram atendidas. Então, eu vou acabar criando uma personalidade de dependência emocional muitas vezes. Então, eu acabo buscando num parceiro, numa parceira, tudo aquilo que me faltou lá na minha vida, lá na minha infância, né? E aqui a gente consegue identificar muitos relacionamentos abusivos que acabam se mantendo justamente porque a pessoa, ela não consegue ter essa percepção de que ela está sentindo, sim, um abuso, que ela está num relacionamento um pouco mais difícil, né? Então, às vezes, desafiante para a pessoa colocar um fim na relação, né? Assim como, às vezes, a gente acaba encontrando na nossa vida pessoas na mesma ressonância que a nossa. Então, eu falo muito isso e as pessoas, às vezes, ficam um pouco preocupadas. Tá, então quer dizer que eu atraí uma pessoa dessa forma por ressonância? Quer dizer que eu também sou assim? Sim, quer dizer que nós somos assim, porque nós atraímos as pessoas por ressonância. Então, tudo que eu ressoo aqui dentro, por mais que eu não tenha consciência, eu não perceba, eu atraio pessoas que vibram nessa mesma energia, que vibram nessa mesma necessidade, nessa mesma escassez, nessa mesma dependência, e aí um busca no outro aquilo que faltou, né? Então, quando a gente vai olhar lá para a visão das constelações, a gente vai percebendo que nós estamos sempre a serviço. Dentro de um relacionamento, eu estou a serviço da família do outro, e o outro está a meu serviço e da minha família também. Então, a tendência é que a gente vai evoluindo juntos. E o Hellinger dizia muito isso, né? Quando ele traz toda a teoria, toda a explicação do que são as constelações, ele diz que nós estamos sempre a serviço um do outro. E às vezes, quando o serviço fica equilibrado, que tá ok, às vezes a relação acaba, né? Ou às vezes ela se fortalece e mantém muito mais. Então, essa visão da constelação auxilia nesse sentido. Mas é claro que tem todo um conhecimento teórico, técnico e prático que nós precisamos olhar a partir da constelação. Aí vem as ordens do amor, né? O pertencimento, a hierarquia, o equilíbrio. A gente vai entendendo que nas relações não basta só amor. As relações, os relacionamentos amorosos, eles não se mantêm só com o amor. É necessário respeitar todas essas regras. O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Então, se não existe ordem, se não existe esse respeito da ordem, só o amor não basta. Então, a gente vai tomando todo esse conhecimento para aqueles relacionamentos que não deram certo,
né? Como que fica a questão com filhos? Quando eu rompi um relacionamento, quando eu passei por um divórcio, eu tenho filhos, mas eu crio um novo relacionamento, como que fica esse lugar? Então, a gente, com a visão sistêmica, com a constelação, a gente vai trabalhando todas essas questões. Nós vamos dando lugar para as pessoas que passaram pela nossa vida, a gente vai acolhendo, porque cada uma delas veio por algum motivo, veio a serviço, e nós melhoramos e evoluímos a cada relação. Então, a gente precisa sempre dar esse lugar, respeitando a ordem, respeitando o pertencimento e também o equilíbrio. Grace, fala para nós um pouquinho sobre a disponibilidade afetiva. Muito bem. A disponibilidade afetiva é algo que afeta a maioria dos relacionamentos amorosos, né? O que acontece normalmente, a gente consegue perceber muito pela visão da constelação. Quando nós estamos num relacionamento amoroso, muitas vezes a gente ainda está ligado e preocupado lá com o nosso pai, com a nossa mãe, lá com a nossa família de origem. E isso pode ser muito sutil e imperceptível na maioria das vezes. Então, nós buscamos um relacionamento amoroso, nós queremos essa disponibilidade, mas de alguma forma inconsciente, nós estamos lá ligados com o nosso pai, com a nossa mãe, numa preocupação que seja. Eu me preocupo com a minha mãe, eu quero trazer uma opinião para ela sobre alguma coisa. Eu vou dizer para ela, mãe, tu tem que tomar o teu remédio, tem que fazer a tua consulta. Tudo isso, de alguma forma, nos coloca ainda lá na nossa esfera da família de origem. Então, quando eu ainda estou ligada muito com a minha família de origem, é como se eu tivesse muito ocupada com algo que veio antes. Eu não consigo ficar 100% disponível para o relacionamento amoroso. Ou então, às vezes acontece que eu já tive outros parceiros, eu não consegui encerrar essa relação. Ainda tem algo que me liga, não no sentido de filhos, mas no sentido emocional. Então, é uma raiva reprimida, é uma mágoa que ficou mal resolvida, eu fiquei magoada com algo que aconteceu, ou eu ainda amo aquela pessoa, por mais que a gente tenha resolvido romper essa relação. Então, quando fica algo ainda pendente na relação, a gente sente uma certa dificuldade de se colocar disponível para o parceiro. E se não tem disponibilidade, o relacionamento não flui. Ele pode perdurar por anos, né? A gente vê aí relacionamentos de anos e anos e anos de convivência, mas não é aquele relacionamento feliz, não é aquele relacionamento 100%. Por quê? Porque falta disponibilidade, né? E essa disponibilidade também ela está muito relacionada com os nossos traumas. Às vezes a gente cria algumas estratégias de sobrevivência e se foca muito no trabalho. Então, a atenção máxima é para o nosso trabalho, a atenção máxima é para os filhos, é para outras coisas e deixa o parceiro ou a parceira de lado. Hoje nós vemos aí o grande vilão dos relacionamentos, né, que é o celular. Então, muitos casais tendo muitos conflitos por causa do celular. Por quê? Porque você não consegue ficar disponível para tua parceira, para o teu parceiro. Às vezes também serve como uma fuga, né? Como uma estratégia de sobrevivência. Ah, o relacionamento não está tão bom, eu vou buscar um conforto, eu vou buscar um prazer em algo, né? Então, eu não fico 100% disponível. Então, é sempre importante que a gente comece a olhar e se perguntar o que eu realmente busco num relacionamento. O que eu quero no relacionamento, né? E entender que o outro também busca algo em mim. E aí sim a gente vai criando um relacionamento que vai sendo construído aos pouquinhos, né? Com conversa, com diálogo, com amor, com cumplicidade, e as coisas vão fluindo da melhor forma possível. Grace, quais seriam as dicas para melhorar o relacionamento de acordo com a visão sistêmica? Bom, essa é uma pergunta bastante complexa, né? Existem várias dicas que a gente poderia dar para o pessoal aqui para melhorar, sim, o relacionamento. Mas eu acredito que o autoconhecimento é a base de tudo na nossa vida. Todas as coisas que a gente vai pensar, vai construir, vai projetar, vai idealizar, precisa começar com o autoconhecimento. Porque muitas vezes nós criamos uma certa ilusão e no fim a gente não sabe se realmente é esse o caminho. Então eu acredito que investir em autoconhecimento é o melhor investimento que nós podemos fazer. A partir disso, nós vamos entender o que nós queremos, o que nós buscamos, porque às vezes a pessoa ela não quer estar num relacionamento amoroso, né? Mas ela acaba se mantendo ali.
porque a família exige, porque a sociedade não aceita que seja diferente, porque ela fez um pacto e ela tem medo de romper aquele pacto. Então, o autoconhecimento é a base. A partir disso, e aí vale para os dois lados, né? Vale para o casal em si, né? Tanto homem quanto mulher, parceiro, parceira, enfim, união estável, namoro, para todos, em todos os sentidos. Autoconhecimento, depois diálogo. Eu acredito que para manter um relacionamento é muito importante manter o diálogo. Nós precisamos comunicar quais são as nossas necessidades. Eu vejo muito isso nos conflitos de casais. A gente acredita que o outro vai saber o que eu estou precisando. Ah, você deveria ter tirado o lixo da cozinha. Mas se eu não falei, a pessoa não vai saber. Então, a gente precisa ter diálogo, nós precisamos comunicar as nossas necessidades e também saber ouvir, né? O que é bem comum hoje não acontecer mais. A gente não tem mais a capacidade de ouvir. Então, eu acredito que o diálogo é uma ferramenta importantíssima no nosso relacionamento para que ele se mantenha e fique cada vez melhor, né? Essa comunicação não violenta. É saber, antes de acusar, trazer qual é a minha emoção a respeito daquilo. É olhar com um olhar empático, né? Ter empatia, é ter o respeito, a humildade de poder falar também o que eu estou sentindo, o que eu busco num relacionamento. Então, acho que são coisas bem importantes. E aí a gente vai olhar também para o equilíbrio, que a própria constelação traz como uma das regras básicas de todo relacionamento. Se eu estou dando muito mais, se eu estou me doando muito mais, eu não recebo em troca, vai haver um descompasse, vai haver um afastamento. Então, é necessário sim ter equilíbrio entre o casal no relacionamento amoroso. Então, eu acho que são passos simples que todo mundo precisa ter, né? E vejo também a importância da admiração. Além do amor, é claro, o amor, o respeito, né? A admiração pelo parceiro, porque quando a gente perde a admiração, aí as coisas não vão mais ter tanto sentido, né? Então, que a gente possa, a cada dia, olhar para o outro e perceber. Por mais que às vezes as coisas já tenham esfriado um pouquinho, aquela paixão já esfriou, a gente precisa lembrar por qual motivo eu me apaixonei. Por qual motivo eu escolhi essa pessoa, né? E isso vai servir como uma base para a gente fortalecer cada vez mais os nossos relacionamentos. Então, são algumas das possibilidades, né, que a gente pode olhar a partir aí dessa visão sistêmica. E nutrir essa relação, né, Grace? Que eu acho muito importante, eu sempre coloco nos atendimentos que quando tu tá na fase da conquista, a gente sempre se doa muito, né? E tá sempre presente, e com o passar do tempo, a gente percebe isso nos relacionamentos de longo tempo, né? Como as coisas que nem tu disse podem até esfriar um pouquinho, por quê? Porque às vezes falta justamente essa questão do nutrir, do cuidar, né? Eu gosto de dar o exemplo da plantinha. Imagina que você tem uma plantinha. Se você não regar essa plantinha, às vezes não trocar ela de lugar, o que vai acontecer? Ela vai acabar murchando, vai secar e ela pode morrer. E é a mesma coisa com o amor, né? Com o amor, com a admiração, a gente precisa estar nutrindo isso o tempo inteiro. Então, assim, cuidar da relação é estar disponível para a relação de que, bom, eu estou nessa relação porque eu quero estar com essa pessoa, então eu me dedicar para manter essa relação, porque as pessoas geralmente ela passam tempo, que nem quando passa essa fase da paixão, né? Elas acabam esquecendo de cuidar da relação, porque já tá, eu já tô, é aquela coisa, eu já tô namorando, agora eu já casei, né? Então, assim, é como se as coisas acontecessem naturalmente e fosse durar para sempre, mas não é assim, porque acabam justamente pela falta de cuidado. Além de todas essas questões que a gente colocou, que tu colocou referente à constelação familiar, né? Da questão das leis do amor, enfim. Cris, algo assim bem importante para que todas as pessoas que estão aqui assistindo comecem a refletir um pouquinho sobre o seu relacionamento, o que você está vivendo hoje. Aí começa a olhar para a tua história, olha para a história dos teus pais, olha para a história dos teus avós. Será que eles conseguiram viver relacionamentos felizes, relacionamentos construtivos, saudáveis? Muitas vezes, por ser leal a eles, nós acabamos vivendo relacionamentos muito semelhantes e não é necessário. Nós podemos sim ser felizes, né? Então, que você possa olhar para o seu relacionamento e perceber o que está acontecendo. Tem alguma coisa errada aqui? Eu posso descobrir o que é isso, eu posso ir atrás disso. E não acabar se contentando, né? Muitas pessoas acham, não,
já vivi tanto tempo assim, não vai mudar. Sim, as coisas mudam. Quando você quer, as coisas mudam. E nunca é tarde para viver uma vida feliz. Então, se você sente que tem alguma coisa aí para ajustar na tua vida, procura terapia, procura o autoconhecimento, procura a constelação, porque realmente ela nos traz essa paz que a gente tanto precisa. Eu não digo que a constelação, a ferramenta ou qualquer terapia vai salvar o teu relacionamento ou vai fazer um milagre na tua vida. Muito pelo contrário, não é por aí, né? Mas ela vai trazer a possibilidade de conhecer coisas que talvez você não está habituado a perceber, né? A identificar esses padrões, a identificar essas lealdades, e você vai tomar uma decisão interna. O que eu quero para mim? Aí, a partir disso, você vai tomar uma ação, você vai tomar decisão e vai entrar em ação para que você consiga encontrar transformação. Então, o trabalho sempre é do cliente. A gente está aqui, né, Cris, para se colocar à disposição das pessoas, para poder se colocar a serviço, levar essa visão, esse conhecimento adiante, porque a gente quer ver as pessoas felizes, né? Nós nos realizamos aqui na nossa profissão, aprendemos tantas coisas maravilhosas que a gente quer poder levar essa visão adiante. Mas o caminho depende de cada um. A decisão depende de cada um. A transformação vai depender de cada um. Ai, que linda a nossa conversa, né, Grace? Eu queria aproveitar, então, para te colocar para nós os teus contatos, para quem quiser agendar, e também que tu fale um pouquinho sobre o teu trabalho, rapidamente. Ótimo, Cris. Muito obrigada pela oportunidade. Sim, então eu sou consteladora sistêmica e eu trabalho com a constelação familiar, com a constelação estrutural, com o método da IOPT, que olha justamente para o nosso eu, para esse fortalecimento do nosso eu. Trabalho de forma online, atendimentos presenciais e online com os bonequinhos na água, inclusive, que é também aí uma novidade, né, para as pessoas que têm esse conhecimento, que gostam de conhecer novas terapias. E agora voltamos aos pouquinhos com os grupos, com a constelação em grupo, que também é fantástico, que foi daí que surgiu a constelação familiar, né? Então, existem várias formas de trabalho, eu sou realmente apaixonada pelo que eu faço. Também tenho a mentoria que eu estou desenvolvendo, um projeto de mentoria. Tem volta e meia, eu faço algum grupo de estudo, coisas assim, voltados para esse processo de autoconhecimento, porque eu digo e já aprendi com muitos dos mestres, às vezes não é só sobre constelar, não é só sobre fazer constelação, mas é sobre viver constelação. Então nós precisamos entender, compreender, entender essas leis, entender sobre a nossa vida. Muitas vezes não adianta eu ir buscar um atendimento, ficar só naquele atendimento e nunca mais. Então nós precisamos conhecer. E lá no meu Instagram eu indico livros, eu indico filmes, tem alguns conteúdos lá para você buscar esse conhecimento. Então podem me seguir lá nas redes sociais, é Grace Ziman. Se você colocar Grace Zimans, que você já vai conseguir entender, buscar lá o meu nome, e aí pode entrar em contato, estou sempre à disposição. Ai, que lindo. Gratidão, Grace, imensa por essa conversa linda e gostosa que a gente teve hoje. E gratidão a todos que assistiram o programa. Até o próximo programa. Obrigada.